Fala pessoal, beleza? Continuando aqui, no outro vídeo a gente fez a lista 13, vamos continuar aqui com a lista 14. A lista 14 já faz um apanhado geral da estatística que a gente aprendeu até agora, certo? Então essa lista aqui, a lista 14, ela tem, deixa eu ver aqui, 8 questões, tá? Vamos fazer todas elas aqui agora, tá? De uma maneira um pouco mais rápida, porque a gente já fez questões relativas a esses assuntos nas listas individuais de cada assunto. Então vamos ser um pouco mais rápido aqui nas contas, tá legal? Então beleza. Então, primeira questão. Preocupada com sua locadora, Maria aplicou uma pesquisa com um grupo de 200 clientes escolhidos de forma aleatória sobre uma quantidade de filmes que estes locaram no primeiro semestre de 2011. Os dados coletados estão apresentados na tabela a seguir. Então aqui temos a quantidade de filmes que foi alugado na locadora, né? E a frequência em que cada quantidade dessas aqui foram alugados. Então, nenhum tipo de filme 25 vezes, um filme apenas 30 vezes e assim por diante. A média, a moda e a mediana desses dados são respectivamente os seguintes. Bom, das três medidas de tendência central aqui, a mais fácil é a moda, que está na segunda resposta. Então, é só verificar qual obteve a maior frequência, que no caso é 90, ou seja, a quantidade de filmes que obteve a maior frequência é 3. Então, a moda sendo 3, vamos anotar aqui, já restringe a nossa resposta ali. A, C e D, né? Então vamos calcular a média, porque se a gente calcular a média, se a gente ficar em dúvida entre ser 1,5 e 1,5, a gente tira a teima, né, na hora de calcular a mediana. Se for 2,05, acabou. Não preciso nem ver qual é a mediana, tudo bem? Então vamos lá. Então a média, como a quantidade de filmes, ele já fala aqui que é 200, essa frequência acumulada, eu já sei que eu vou dividir por 200, né? Então vamos fazer as contas. 0 foram alugados 25 vezes, né? 1 alugados aí 30 vezes. 2, 55 vezes, 2 filmes, né? E 3 filmes 90 vezes. Tudo isso aqui tem que ser dividido por 200. Bom, fazendo as contas aqui, temos 0, com 30, com 110, com 270. E nisso eu vou dividir por 200. Bom, com isso, vamos ter aqui a média igual a 140 com 270, 410. 410 dividido por 200. Então, corto os zeros aqui. 41 por 20, que vai dar 2,05. Então, repara que já deu logo a letra A, né? De cara. Então, já temos a média 2,05. A moda 3, que foi o primeiro que a gente calculou, por ser mais fácil. E a mediana, o claro, vai dar 2. Antônio, mas assim, como é que eu saberia a mediana? Lembrando que a mediana, você tem que ter todos os dados de estatística em rol. Que é o que acontece aqui, ó. 0, 1, 2 e 3. Está em rol. Pela frequência, você vai ver quem seria o termo central, se a quantidade de elementos for ímpar, que não é o caso. A quantidade de elementos aqui é 200. Então, a gente vai ter que pegar os dois termos centrais e fazer a média aritmética entre eles. Então, esses dois termos centrais seriam o termo centésimo e o centésimo primeiro. Então, como é que a gente vai fazer isso? Acumulando as frequências, fazendo as frequências acumuladas aqui, ó. 0 filmes são 25 de frequência. Então, somando com 30, temos 55.
55 com 55, 110. Então, repara, 110 ultrapassou 100 e 101. Então, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar o seguinte, ó, como a frequência do número de filmes 1 é 30, quer dizer que o 31º filme, o 31º elemento desse rol vai ser 2, certo? No caso, 31º não, perdão, o 56º, porque temos 25 aqui, que acumulando com 30 dá 55, e o 56º seria, vamos botar assim, seria 2. E isso até se você somar 55 com 55 dá 110, você teria o centésimo décimo, né? Centésimo décimo igual a 2 também. Ou seja, o centésimo e o centésimo primeiro, ambos seriam 2. Então, a gente pode dizer que a mediana é 2 aqui. Tudo bem? Só que eu estou falando isso mais para tirar a dúvida, tudo bem? Porque já eliminaria as possibilidades de não ser a letra A, tá bom? Então, letra A é a resposta. Então, vamos para a questão 2. Para ser aprovado, um aluno precisa ter média maior ou igual a 5. Se ele obteve 3 e 6 nas provas principais, que tem peso 1 cada, quanto precisa tirar na prova final, que tem peso 2, para ser aprovado? Então, nessa questão aí, a média dele tem que ser maior ou igual a 5, perfeito? Então, como ele ainda vai tirar uma nota, vamos supor que a média dele alcançar seja mínima, ou seja, seja 5. Ele falou que as duas primeiras notas ali vão ter peso 1, né? E a final, peso 2. Então, a conta que eu deveria fazer para calcular a média seria 1 vezes 3 mais 1 vezes 6, ou seja, eu estou pegando cada peso e multiplicando por sua nota. Como eu não sei a nota final, eu vou chamar essa nota de F com peso 2. Ó. Então, eu vou chamar de 2 vezes F. Aí, como eu vou fazer a média ponderada, porque eu tenho que levar em consideração os pesos, então eu vou somar os pesos, né? 1 mais 1 mais 2. Isso aqui tem que ser pelo menos igual a 5. Então, é só fazer a conta. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 6, 6, que dá 9. 9 mais 2F dividido por 4 igual a 5. Então, com isso, a gente vai ter 9 mais 2F igual a 20. 2F igual a 20 menos 9, que é 11. Aí a gente divide 11 por 2 para achar a nota final que tem que tirar, que no caso aqui vai ser 5,5. Tudo bem? Então, acabou a questão 2. Era isso que ele queria. Tudo bem? Bom, questão 3. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem pela escola ou mandem mensagem para mim, tá? Se for pelo grupo ou se for por e-mail, eu posso demorar, mas eu sempre respondo. Tá legal? Vamos lá, questão 3. O Departamento de Comércio Exterior do Banco Central possui 30 funcionários, com a distribuição salarial representada na tabela abaixo. Então, aqui, ó, a quantidade de funcionários está distribuída aqui na tabela. Repara que essa tabela está em rol, certo? Porque a quantidade de salários aqui por funcionário está distribuída e os salários estão em rol, né? Enfim, quantos funcionários que recebem 3.600 devem ser demitidos, para que a mediana dessa distribuição de salários seja de 2.800? Bom,
levando em conta aqui a definição de mediana, como são 30 funcionários, a mediana original aqui, você vai pegar o 15º termo, fazer a média aritmética com o 16º. Bom, pela tabela você consegue identificar como os 10 primeiros salários são R$2.000, acumulando a frequência aqui com esses 12 funcionários que ganham 3.600, você teria o 22º funcionário ganhando 3.600. E também o 11º, tudo bem? Por que o 11º? Porque os 10 primeiros ganham 2.000. Então, do 11º até o 22º, a gente vai ter que adicionar esses 12 aqui, né? Aos 10 que já estavam aqui em cima, vão ganhar todos eles 3.600. Então, a gente pode dizer que o 15º e o 16º ganham a mesma coisa, né? 3.600. O que isso quer dizer? Que a mediana antes era 3.600. Tudo bem? Bom, deixa eu só colocar isso para cá. Só para organizar aqui direitinho. Perfeito. Tá, aí o que acontece? Como você quer que a mediana passe a ser 2.800, bom, você vai mandar embora, a galera já está dizendo quais pessoas vão ser mandadas embora daqui. As de 3.600. Então, o que você tem que observar? 2.800 não está aqui. Então, a quantidade de pessoas que vão sair daqui vão tornar essa quantidade de funcionários par. Então, a quantidade que vai sair vai ser par. Mas, enfim, o que isso quer dizer, Antônio? Isso quer dizer que eu vou ter que somar 2 salários, fazer a média, e essa média dá 2.800. Bom, como não tem nenhum 2.800 aqui, vamos catar de onde vem esse 2.800. Se é somando 2.000 com 3.600, ou se é somando 3.600 com 4.000. E dividindo por 2, óbvio. Observa que 2.000. Peraí. Que 2.000 somado com 3.600 dividido por 2 vai dar exatamente esse valor que eu quero. 5.600 por 2 dá 2.800, que é exatamente a mediana. Então, o que eu tenho que ter para isso aqui acontecer? Esse 2.000 é exatamente o 10º funcionário. Tudo bem? Então, aí eu tenho que pensar, bom, eu tenho 10 funcionários ganhando 10.000. O próximo funcionário tem que ganhar 3.600. E além disso, a quantidade de funcionários que tem aí tem que ser igual. Então pensa, o 10º funcionário vai ser o cara que está exatamente no final da primeira metade, que é o 10º. Então já tem que botar em mente que o total de funcionários que eu tenho que ter agora são 20. E antes aí eram quantos? 30, certo? Então desses 30 aí, desses 30 vão ter que sair quantos funcionários que ganham R$3.600? Bom, se antes eram 30 e vão passar a ser 20, vão ter que sair 10 funcionários. Aí a pergunta é, será que a quantidade de funcionários que ganham R$3.600 contempla esses 10 para sair? Sim, contempla. Tanto é que ele tem 12 aqui. Então esses 12, quando você tirar 10 dele, vão ficar 2, né? Então sobram 2 que ganham R$3.600. Então, isso responde à questão 3, letra D. Tudo bem? Questão simples, né? Que é só você pensar aqui rapidinho que você consegue chegar à conclusão. Então vamos lá, questão 4. Na questão 4, ele fala que se o desvio padrão de um conjunto de dados é 9, a variância é quanto?
Lembrando que o símbolo do desvio padrão é o sigma. Certo? E quanto à variância, é S sigma ao quadrado. Então, o que a gente viu nas aulas anteriores? Que o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ou podemos dizer que a variância é o desvio padrão ao quadrado. Então, a gente pode dizer que a variância aqui vai ser o desvio padrão, que é 9, ao quadrado, que é 81. Isso nos dá a letra B como resposta. Tudo bem? Beleza. Questão 5. A tabela abaixo mostra as idades em anos dos filhos de 5 mães. Então, a mãe aqui, Ana, Márcia, Cláudia, Lúcia, Heloísa, as mães no caso, né? E a idade de seus filhos. Então, a idade modal desses 15 filhos é inferior à idade média dos filhos de Heloísa em X anos. O valor de X. Primeira coisa, a moda, né? Moda é sempre, na maioria das vezes, a coisa mais fácil de calcular. Então, vamos observar aqui. Moda é o que mais aparece. Então, aqui 7, 10, 12, 11, 15, até agora tudo distinto, né? 8, 10 e 12. Então, ó, 10 e 12 apareceu duas vezes, então por enquanto é bimodal. Só que aí o 12 aparece aqui sem o 10 aparecer. E aqui o 12 aparece mais uma vez sem o 10 aparecer. Então podemos dizer que a moda é 12. Tudo bem? Bom, agora vamos calcular a idade média dos filhos de Heloísa. Então, a idade média dos filhos de Heloísa vai ser a soma das idades dos filhos dela, né? São 5 filhos, então vai ficar 9, mais 15, mais 18, mais 12, mais 16, dividido pelos seus 5 filhos. Então, fazendo as contas aqui, temos 24, 24 com 30, que é 54, 70. 70 dividido por 5 dá 14. Então, 14, né? Então, 14 no caso vai ser a média das idades dos filhos da Heloísa, e ele quer a diferença, né? Então, aí eu vou fazer o quê? A diferença menos a moda, 14 menos 12 dá 2. E isso nos dá como resposta a letra C. Simples também. Vamos lá para a questão 6. Questão 6. As notas de um candidato em suas provas de um concurso foram essas aqui. A nota média, a nota mediana e a modal desse aluno são respectivamente. Bom, modal que mais aparece, temos aqui, ó, 7,2 aparecendo aqui duas vezes. Então, a nota modal é 7,2. Com isso, ficamos apenas com as letras A e E. Tudo bem? Então, letras A e E como respostas aqui da nota modal. Então, vamos virar o tema na média e na mediana. Bom, a mediana, nesse caso aí, é a mais simples de se calcular, certo? Então, deixa eu escrever aqui. Questão 6. Então, moda 7,2, perfeito? Beleza. Então, vamos botar isso em rol. Para botar em rol, tem que botar do menor para o maior. Lembrando aí que são 6 notas. Então, são 6 notas, a quantidade aí é par. Se depois de botar em rol, você vai pegar os dois termos centrais e fazer a média. Então, vamos botar em rol isso daí. Então, o menor de todos aí é 6,8. O segundo aí é o próprio 7,2, que é a moda, né? Aí tem os outros três aí, que começam com 8,4.
depois 8,7, 9,1. Então, os dois termos centrais aqui seriam 7,2 e 8,4. Então, aí faz aqui a média dos dois centrais, para calcular a mediana. A mediana vai ser 7,2, só ajeitar aqui rapidinho. 7,2 mais 8,4 dividido por 2. Temos aqui 15,6 dividido por 2, dando 7,8 de mediana. Certo? Tá. E só para calcularmos a média, mas já conseguimos calcular aqui qual é a opção, né? Então, como ele quer início a média, mediana 7,8 e a moda 7,2, já chegamos à conclusão que é a letra A, né? Mas só para a gente, em fins didáticos, calcular aqui as médias, né? Vamos somar ali as notas, né? Então, calculamos a média aí somando e dividido pela quantidade. Aí, como são 6 notas, divido por 6. Então, a gente vai ter... Nossa, isso aqui é muito ruim. Toda hora eu fico chamando. Então, vamos lá. Somando, a gente tem aqui 17,5. Somando aqui esses dois primeiros, né? 7,2 com 6,8 dá 14,0. 8,7 com 7,2, 15,9. Dividido por 6. Então, aí deixa eu só mudar aqui. Então, a gente vai ter aqui 31,5, né? 31,5 mais 15,9 dividido por 6. Então, aqui a nossa mediana, média, vai ser igual a... Então, dividir por 6 quem aqui? Então, vamos ter aqui desse lado, a parte inteira, 46, só que vai 1 por causa da soma de 5 com 9, que é 14, então fica 47,4. E isso vai dar 7,9. Confirmando aí a nossa letra A como resposta. Perfeito? Então, vamos lá. Estamos nas duas últimas. Questão 7. João, Roberta, Tiago e Diego calcularam a média, a mediana e a moda. Desculpa. João, Roberta, Tiago e Diego calcularam a média, a mediana e suas alturas, encontrando 1,72 e 1,70 respectivamente. Determine a média entre a altura em metros do mais alto e do mais baixo. Então, não preciso nem saber quem é quem aí, tá? Vamos supor que temos as 4 alturas aí representadas por incógnitas, tá? Vamos botar assim. Vamos supor que tem um hall aqui, tá bom? A, B, C e D. Então, botei menor ou igual porque eu posso ter duas iguais entre si, ou 3, e assim por diante. Tá. Não posso ter as 4 iguais aqui, porque a gente tem diferença aí na mediana e na média. Tá. Então, a média, o que seria a média aqui? A soma sobre a quantidade, né? Então, A mais B mais C mais D dividido por 4, dando, no caso aí, 1,72. Então, o que acontece? A soma dessas 4 alturas aqui, que é o que a média vai me dar, né? Vai ficar 1,72 multiplicado por 4. A mais B mais C mais D. Multiplicando por 4 aqui, a gente vai ter 8
28 é 2, 6,88. Então tá aqui. Vamos calcular a mediana. A mediana são os dois termos centrais feito a média, porque como são 4 pessoas, então vamos fazer a média dos dois centrais. Então a mediana vai ser B mais C dividido por 2. E ele deu o resultado da mediana, que é 1,70. Então 1,70 é igual a B mais C dividido por 2. Então passo 2 dividindo, aplicando a operação inversa, multiplicando, né? E com isso a gente vai ter B mais C igual a 3,40. Então repare que esses dois resultados que a gente achou são extremamente importantes. Por quê? O que a questão pede? O que se pede aí? Ele quer saber a média entre a altura dos mais alto e do mais baixo. Ou seja, do mais alto seria D mais A, que é o mais baixo, sobre 2. Que é isso aqui. Então, você não precisa calcular A, B, C e D. Você quer saber a média do mais alto e do mais baixo. E com isso eu já tenho essa informação praticamente. Por quê? Como eu sei que A mais B mais C mais D é igual a 6,88, o que é importante saber aqui? O valor de B mais C que eu tenho. Ó. B mais C eu tenho. Então, se B mais C eu tenho, é só substituir, né? Então, eu vou ter A mais B mais C, que é 3,40, mais D, dando 6,88. Então, com isso, a gente vai ter o quê? A mais D igual a 6,88 menos 3,40. Isso aí vai dar 3,44. Perfeito? Aí, como ele... A mais B não, A mais D, perdão. Deixa eu voltar aqui. A mais D. Como eu já sei A mais D, o que é pedido é a média do mais alto com o mais baixo. Então, basta fazer A mais D dividido por 2, né? Ou seja, 3,44 dividido por 2. Ou seja, então dá 34 dividido por 2 dá 17. Aí 4 por 2 dá 2, 1,72. Então isso aí é a resposta. Perfeito? Então, tá aí. Minto, desculpa. Aqui eu fiz a conta errada. Aqui não é 13,44, não, é 13,48. Tá? Desculpa aí a falta de atenção. Então, isso vai mudar tudo, né? Então, 6,88 menos 3,44, 3,40, 3,48. Então, 3,48 dividido por 2 dá 1,74. Agora sim. Desculpe a falta de atenção no final. Mas tudo certo aí. Está resolvida a questão 8. 7. A 8 que a gente vai resolver agora. Questão 8. Bom, a tabela seguinte informa a distribuição dos cartões amarelos recebidos por um time durante os jogos de um torneio. O desvio padrão referente ao número de cartões recebidos é aproximadamente. Então vamos lá. Para calcular o desvio padrão, você tem que fazer primeiro aqui uns passos. Primeiro passo, calcular a média. Então vamos lá. Como é que a gente calcula a média aí? Antônio, mas para que a gente calcula a média? Para logo em seguida a gente calcular os desvios para a nossa variância. Com desvios, calculamos a variância fazendo a média aritmética dos quadrados dos desvios. Certo? Por
porque a gente vai ter que diminuir, no caso, a média de cada um dos valores, que é a quantidade ali, né, dos cartões. Tudo bem? Então, cuidado que a pergunta te direciona para onde vai esse desvio padrão, ou a variância. É em cima do número de cartões, entendeu? Então, a quantidade de jogos aqui vai funcionar como frequência. Então, é importante você diferenciar quem é quem aqui. Então, no caso aqui, o número de jogos vai ser a frequência, ou seja, o peso para a gente calcular a média e também o peso para a gente calcular a variância. Então, vamos lá. Média da quantidade aí de cartões. Então, 3 vezes 0, mais 16 vezes 1, mais 15 vezes 2, mais 8 vezes 3 e 7 vezes 4, dividido pelo total aqui. Como ele não fala aqui o total e não deixa isso explícito, você tem que somar. Então, ó, 3 com 16, 19. 19 com 15 dá 34. 34 com 8 dá 42. Com 7, 49. A gente vai dividir isso aqui por 49. Aí, fazendo a conta, a gente vai ter 0 com 16, com 30, isso dá 46, né? 46 com 24 dá 70. 70 com 28 dá 98. 98 dividido por 49, média 2. Então, isso aqui seria uma média de 2 cartões por jogo, certo? Então, feito isso, vamos para o segundo passo, que é calcular os desvios. Então, vamos lá. Vou copiar aqui a tabela e colar, para a gente não precisar ter tanto trabalho assim. Deixa eu só primeiro capturar a parte para selecionar aqui. Aí, copiando aqui a tabela, vou passar aqui para o nosso tablet. Perfeito. Deixa eu botar um pouco maior aqui para a gente poder enxergar. Então, como a média calculada foi 2, então qual vai ser o desvio aqui? 0 menos 2, que no caso vai dar menos 2. 1 menos 2, que vai dar menos 1. 2 menos 2, que vai dar 0. 3 menos 2, que vai dar 1. 4 menos 2, que é 2. Então, calculado aqui os desvios. Então, o desvio é sempre comparando cada dado com a média. Feito isso, vamos calcular a nossa variância, né? Nossa variância, que é o símbolo sigma ao quadrado, vai ser... Bom, primeiro desvio, menos 2. Então, menos 2 ao quadrado, mais... Bom, perdão, cuidado aqui que tem que ser levado em conta a frequência. Então, você tem aqui 3, ó. 3 de frequência para 0. Então, vai ficar 3 vezes menos 2 ao quadrado. 3 vezes menos 2 ao quadrado, mais 16 vezes. Bom, aqui no 16, para um cartão, né? O desvio foi menos 1. Então, menos 1 ao quadrado. Mais 15. Como é 0, vai ficar 0 ao quadrado. Estou colocando aqui mesmo para fins didáticos mesmo. 8 vezes 1 ao quadrado. Mais, finalmente, 7 vezes 2 ao quadrado. Dividido pelo total aqui, que no caso é 49.
Continuando a conta, temos menos 2 ao quadrado dá 4 vezes 3, 12. Menos 1 ao quadrado dá 1, vezes 16 dá 16. Mais 0, mais 8. 4 vezes 7, 28. Tudo isso dividido por 49. Aí vamos encontrar aqui 28, 36, 36 com 28, 64. 64 sobre 49. Essa é a minha variância. 64 por 49. Bom, dada a variância, desvio padrão vai ser a raiz quadrada dessa variância. Então, quem vai ser meu desvio padrão? A raiz quadrada de 64 por 49. 8 sétimos. 8 sétimos é aproximadamente letra A, porque se você pegar o 8 e dividir por 7, ó, 1 sobra 1, 0,1 de novo, 1 vezes 7 sobra 3, 0,4 sobra 2 e assim por diante, 1,14, letra A. Perfeito? Bom, pessoal, então é isso, tá? Desculpa aqui o errinho que eu cometi em conta, mas acertei aqui direitinho, tá? Um abraço a todos e valeu!